E você que está aí ligadinho no Ver Mais, sabe quais são seus direitos trabalhistas? Com tantas leis, às vezes a gente fica confuso, né? E sem saber como agir. Mas hoje o Tira Dúvidas é sobre direito do trabalho. E você vai poder fazer sua pergunta ao vivo a partir de agora aqui no Ver Mais. E você pode participar ligando no 33760123 ou também mandando a sua pergunta do nosso WhatsApp 91210893. Quem está aqui comigo é o professor Henrique. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vou começar sorteando o livro do professor. Né? Antes que as perguntas comecem a chegar, a gente não consegue fazer o sorteio. Fala um pouquinho do livro, professor. Então, esse livro, ele foi a segunda edição do ano de 2010 e ele traz questionamentos básicos sobre o direito do trabalho. Uma coisa que eu sempre reparei, que o direito, ele sempre está na mão do advogado, do juiz e de promotores. E ele deve estar na mão da pessoa comum. Então, foi uma ideia, foi traduzir o direito do trabalho para uma linguagem simples, para uma linguagem objetiva. Então, com a leitura, você sana várias dúvidas básicas do direito e, graças a Deus, tem sido um sucesso. E é bom que é simples, né? Então, exatamente. Primeira ligação, 33760100, vai faturar o livro. Bom, professor, vamos chegar às perguntas, né? Opa. Porque as perguntas sempre, quando é esse assunto, ainda mais final de ano, né? Não tem a dúvida Agora, nenhuma. sempre tem bastante. A Júlia, ela fala, tá grávida, certo. E ela quer saber se eles podem mandar ela embora ou obrigá-la a trabalhar em um setor que ela não quer trabalhar. Não, é assim. Mandar embora, não. Ok? Obrigá-la a trabalhar num setor onde ela não quer trabalhar é uma outra coisa. Quem está em gravidez, a legislação ela protege tanto a saúde da mãe quanto do feto. Então existem algumas tarefas que por lei ela não pode exercer, mas não é porque ela queira. É porque por lei ela não pode. Lembrando, até um programa passado, nós comentamos sobre isso, o poder de organização é do empregador. Então o empregador ele pode sim determinar qual a área que ela vai trabalhar, qual a atividade, desde que não põe em risco nem a vida dela, nem a saúde dela e nem a saúde do feto. Chegou uma pelo nosso WhatsApp, que é o Erickson, que fala que a esposa trabalha em uma empresa de telemarketing como atendente. Okay. E a empresa tirou o refeitório onde tinha o micro-ondas para aquecer a marmitex, onde sentar para se alimentar, e disseram que não era para levar marmitas, porque ela ganha vale alimentação, sendo que lá eles vendem só salgados. E todo dia tem que comer salgado, ele quer saber se isso está certo. E eles também controlam a ida da esposa dele ao banheiro. Fala que o funcionário só pode ir ao banheiro 2 vezes ao dia e quando o sistema libera. Ele também quer saber se isso é certo. Bem, nós temos que analisar. Obviamente, eu vou fazer a base do que ele está me dizendo. Da forma como está sendo relatado. Como né? ele está sendo relatado. Obviamente que nós, para darmos uma resposta precisa, tem que analisar o caso, tem que dar uma olhada muito mais detalhada. Mas, ter tirado o refeitório é opção da empresa. A empresa paga vale-refeição. Então, não tem necessidade de ter. Não tem a necessidade de ter. Mas no momento que tenha o refeitório, ele tem que ter todas as condições de higiene, de um lugar decente para sentar, um lugar bom para se comer, não é uma salinha. Muita gente acha que o refeitório é você colocar você tem uma salinha, coloca a plaquinha na porta refeitório e é o refeitório. Não é. É um lugar que dê condição digna do trabalhador comer. Tá? Sobre as idas ao banheiro, o controle ele não é bem visto pelo empregado de forma alguma. Dependendo da forma que esse controle é feito, por isso que eu falo que tem que fazer uma análise mais detalhada, da forma que esse controle é feito tem que ser observado. Se for, como ele colocou aí, 2 vezes no banheiro, só 2 vezes no banheiro, com controle de tempo, isso não é bem visto. Tá? Tem que ter controle de tempo? Então, não é bem visto. Não é bem visto. É que você tem que ver, você tem que colocar, Larissa, numa condição da visão do empregador. Tá? O empregado ele vai ao banheiro 15 minutos, meia hora. Isso também não pode. Vai 6 vezes no banheiro durante o dia e fica meia hora. Exatamente. Por isso, o bom senso é a palavra-chave, Larissa. O bom senso é a palavra-chave. É obviamente que os bons pagam pelos ruins. Isso daí, nós fazemos as regras, não é olhando os bons. Nós fazemos as regras olhando os ruins. Então, obviamente que um controle excessivo, ele não é bem-vindo, pode ser um assédio, pode ser considerado um assédio, mas tem que ser observado. Se eu tenho um empregado que ele vai no banheiro na parte da manhã, fica meia hora,
Chega às 8h30 da manhã, fica meia hora. Aí das 10h30, ele fica mais meia hora, já foi uma hora. Aí volta do almoço, mais meia hora é 1h30. Perdeu foi o mais tempo uma. do trabalho. De 8 horas, na verdade, a pessoa trabalhou 6. Então, é por isso que nós temos que avaliar bem certinho. Avaliar bem certinho. E a palavra-chave para tudo na vida, e principalmente para o direito do trabalho, Larissa, é a questão do bom senso. O empregador tem que ter bom senso, o empregado tem que ter bom senso. Porque quando todas as partes têm bom senso, o trabalho ele flui. Que é a ideia de o empregado, ele trabalha em busca do seu ganho, em busca da sua subsistência. O empregador, ele contrata por quê? Porque ele visa, ele é um empreendedor, ele quer resultado do tem que atender as duas partes. Exatamente. Aí o trabalho flui. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, o professor vai continuar com a gente. Você que está em casa, vai ligando, vai mandando a sua pergunta, que após o intervalo a gente vai continuar te respondendo. Não sai daí que a gente volta rapidinho. E voltamos com o nosso quadro Direito de Todos e o assunto de hoje é direito trabalhista. Você pode participar ligando 33760123. Quem está comigo é o professor Henrique. Bom, Henrique, tem mais perguntas. Vamos lá. A Cleusa ligou e pergunta: trabalhou 4 meses sem registro. Ela quer saber se tem direito a receber algo. Sim, Larissa, ela tem. Desde o momento que ela começou a trabalhar, ela já deveria ser registrada. Existe 90 dias onde eu trabalho aquele trabalho de aprendizado, aquele começo dos 90 dias, que é o contrato por experiência. Dentro desses 90 dias, ela deveria ter recebido o salário e mais algumas coisinhas. Agora, passou dos 90 dias, aí ela já entra como uma empregada por tempo indeterminado. Então, ali tem vários erros. O primeiro, quando ela começou a trabalhar, ela já deveria ter sido registrada, passou o contrato de experiência, ela se torna uma empregada por tempo indeterminado. E aí é fundo de garantia, férias e etc. Ela tem coisas a receber, sim. Ela entra com uma ação, então? Na verdade, ela deve primeiro procurar um advogado, mostrar. Primeira coisa, ela deve procurar um empregador. O que para quem ela trabalhava, para tentar colocar em ordem. De repente, ele pode fazer um registro anterior, não tem problema nenhum, desde que ele cumpra com as obrigações dele. Caso o empregador, eu sempre falo, Larissa, bom senso novamente, é que o acordo e um ir lá conversar com o outro resolve 99% dos problemas. Aquele 1% que não se resolve por meio da conversa, aí nós devemos procurar um advogado, ela vai apresentar isso para um advogado, e o advogado vai orientá-la da melhor forma possível. Ciliane trabalhou em uma empresa, adquiriu problema de coluna, foi mandada embora. Ela usava o plano da empresa e ela quer saber se eles podem ter cancelado, tem o direito de cancelar o plano. Sim, o plano está atrelado ao trabalho. No momento que acabou a relação de emprego, acaba-se o plano. Aí tem que ver se essa dor na coluna dela é oriunda de uma atividade do trabalho ou não. Que aí, mais uma vez, deve-se procurar um profissional, deve-se procurar um médico, ela está com problema na coluna, ir no ortopedista. O ortopedista, ele fazer uma anamnésia, saber de onde vem essa dor na coluna, porque pode ser oriunda da atividade laboral. E aí, se é da atividade laboral, aí já muda a questão. Leandro, ele quer tirar uma dúvida pelo WhatsApp, ele trabalha numa empresa registrado, num registro específico, mas faz outras funções. Inclusive, ele fala que são serviços perigosos. Ele quer saber se isso pode ser feito. Bem, o empregado, ele é contratado para determinada função dentro da empresa. É lógico que essa função pode dilatar, pode encolher, até o empregado pensando numa promoção, ele vai fazer outras atividades. Mas no momento que o empregado, isso é desvio de função, o nome disso é desvio de função. No momento que o empregado, ele é submetido contra a vontade a fazer algo que não faz parte da atividade para que ele foi contratado, sim, ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito até de se recusar a fazer. Tá? E se pressionado for, mais uma vez, procurar um advogado, porque existe a dispensa indireta, porque muitas vezes até um empregador, ele quer, não estou gostando desse cara, eu vou fazer da vida, desculpe o termo, vou fazer da vida desse empregado um inferno, vou mandar ele fazer coisas que não pode, etc. O empregado, para provocar uma demissão. O empregado, ele fica meio vítima dessa história, mas o empregado, ele tem um direito, se chama demissão indireta.
tá? Se ele se sentir forçado pelo patrão, vendo que o empregador quer que ele peça demissão, ele pode requerer o seu direito de ser demitido de forma arbitrária. Complicado. Bom, Opa. o Maicon, trabalhar em horários de intervalo, o empregado deve receber isso depois? Se é horário de intervalo, não deveria estar trabalhando. Se está trabalhando, é considerado hora extra. Então tem que receber. Tem que receber. Mais uma vez, mas tem que ter bom senso. Às vezes ele trabalha na jornada, ele trabalha naquele intervalo, mas sai mais cedo. Então tem que ver se não está compensando. Tem que ver se não está compensando. Tem mais uma. Ela não fala o nome, mas ela fala que está grávida, cuidou de 3 crianças e agora a mulher, a empregada, não quer pagar. Não foi registrado, trabalhou de babá para ela quase 2 meses e não recebeu. Ela quer saber quais são os direitos dela. Ela tem todo o direito, como eu falei. Todo empregador, inclusive no caso dela, que pode ser enquadrado como empregada doméstica ou como enfermeiro, como babá, tem que se colocar, né, com a categoria, mas não importando um ou outro, no momento que ela começa a trabalhar, ela já deve ser registrada. Ela já deve ter o registro em carteira, tem 48 horas para promover esse registro. Pode fazer o registro anterior, mas sim, ela tem direitos. Não tenha dúvida nenhuma. Então é bom voltar, tentar conversar aquela mesma orientação. O bom senso sempre, eu sou pela mediação, eu sou pela negociação. Problemas, porque quando nós demandamos judicialmente alguma coisa, Larissa, é muito demorado. A justiça ela é muito entupida de coisas. Então, às vezes, uma demanda dessa, que pode dar aí R$500, R$600, R$1.000, até você entrar na justiça, tudo vai ser 2, 3, 4 anos. Então, a ideia não é nem bom nem para um e nem para outro, nem para o empregador, porque às vezes o empregador ele também acha, me deixa colocar na justiça. Aí Vamos ele tentar negociar. Aí tem que contratar advogado, é muito complicado. Sempre a mediação, o bom senso, como você colocou agora há pouco, é o melhor para todo mundo. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Até a próxima quarta-feira. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, a gente não consegue dar conta de todas as perguntas, mas com certeza vai ter uma outra oportunidade. O Ver Mais de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Um beijo grande.